Olá! O Depois da Aula de hoje traz um assunto bem suave para os nossos ouvidos. Se você é uma daquelas pessoas que não fazem nada sem uma boa música, você vai adorar o programa de hoje. A gente vai conhecer a musicoterapia e seus benefícios. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui no estúdio, também agradecer a nossa reitora, professora Sara Pedrini Martins, diretores, acadêmicos, coordenadores, plateia e a você, que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. O Depois da Aula começa agora. E para falar de musicoterapia, o Depois da Aula traz o professor Raul Brabo. O professor Raul possui graduação em musicoterapia e mestrado em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Atualmente é coordenador e professor da Faculdade de Musicoterapia FMU. Seja muito bem-vindo, professor Raul, ao nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado, Yara, e ao programa Depois da Aula. É um prazer. Hoje também temos a presença da aluna do 6º semestre de musicoterapia, a Sara Caroline. E aí, Sara, tudo bem? Tudo, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui. É um prazer também tê-lo aqui, viu? E como o assunto musicoterapia ele é pouco conhecido, vamos para algumas curiosidades. Primeiramente, o que é musicoterapia, professor? Ok, nós vamos precisar de uns 10 programas para responder só essa pergunta. Não é uma brincadeira, mas assim, resumidamente, a musicoterapia é uma profissão, uma área de conhecimento que ganha força depois da Segunda Guerra Mundial, quando se observa nos hospitais do pós-guerra que os pacientes que eram submetidos a tratamentos com música se recuperavam mais rapidamente e melhor. Bom, sendo assim, os médicos olharam e se perguntaram, por que acontece isso? E aí começam as pesquisas em caráter científico, acadêmico, e se percebe que tem que gerar uma nova profissão para dar conta de entender o porquê que as pessoas respondem positivamente ou negativamente à atuação da música nas suas vidas. Aí surge a musicoterapia enquanto carreira e faculdade como formação específica para tentar entender por que esses fenômenos aconteciam. Olha só, e você, Sara, que é aluna do 6º semestre, né, de musicoterapia, para você, qual que é a vocação para se tornar um musicoterapeuta? Olha, a vocação principal para você seguir a musicoterapia é primeiro você gostar de música, né? E você gostar de gente. Mas gostar de música, gostar de qualquer música, toda música, como é que é? É você ter a sua relação com a música, né? Todo mundo tem aquela música que gosta, que é diferente da sua, diferente do professor Raul. E percebe como a música faz bem para si mesmo, independente de qual seja a música, né? E na musicoterapia a gente usa esse bem-estar que a música traz, essas sensações boas que a música traz para a gente colocar em prol do outro, né? Então a gente une a saúde com a música. E, professor, então como é que seria o curso? Analisar qual é a influência de determinado tipo de música para determinada pessoa, é isso? Na realidade, quando se percebeu essa necessidade de ter uma carreira específica, então a gente tem uma sequência de estudo, uma lógica na formação do musicoterapeuta que respeitam o que um profissional de saúde tem que saber. A gente estuda, por exemplo, fisiologia, anatomia, neurologia, para entender organicamente como um ser humano é. A gente estuda também a parte da psique, para saber como que se estrutura o pensamento das pessoas, mas o principal é que a gente costura todas essas informações com a história musical de cada um de nós, que começa já no período intrauterino. A audição é o primeiro órgão sensorial que amadurece e a gente já ouve desde dentro da barriga da nossa mamãe. Então isso já vai criando memórias muito primitivas na gente e formando o que na musicoterapia a gente vai chamar de identidade sonora musical. Para entender todo esse processo, na formação então, o aluno vai aprendendo a conhecer o ser humano como um todo, e depois estudando em vínculo como a relação desse ser humano com a música pode trazer os benefícios para a sua saúde. Então, nessa formação tem disciplinas médicas, disciplinas psicológicas, disciplinas musicais e as de musicoterapia,
que já são fruto de todas as pesquisas vindo desde o pós-guerra, que se já estabeleceu diversas teorias fundamentadas para a gente conseguir formar um profissional que vai conseguir depois atuar na sociedade com essas informações de maneira segura. Porque, de alguma forma, todo mundo às vezes faz uma musicoterapia entre aspas para si. Às vezes você intuitivamente, um dia que você não está bem, você para e vai buscar uma música que você gosta. Né? A diferença de você ter buscado um aspecto terapêutico da música e a diferença para fazer uma musicoterapia é ter a presença do profissional. Se você faz isso e vê que te faz bem, se você pensar, puxa vida, eu gostaria de me conhecer melhor ou de fazer alguma coisa para o meu desenvolvimento pessoal, com música, que profissional que eu devo procurar? Aí sim, procurando um musicoterapeuta, ele é um profissional que consegue te auxiliar a encontrar as melhores estratégias e experiências musicais para você se desenvolver ou para tratar de alguma patologia. Então, a presença de um profissional capacitado dá segurança de como utilizar a música na promoção da saúde de outra pessoa. Ah, entendi. Mas tem alguma formulinha, assim, ou é assim, de pessoa para pessoa, cada caso é um caso, ou tem algumas coisas que são gerais, assim? Então, o principal é caso a caso. Não tem uma fórmula geral ou nem fórmulas específicas. Por quê? Porque a gente respeita a história de cada indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa. E é ela que, no fundo, acaba determinando quais caminhos a gente deve seguir e cada pessoa que também, de certa forma, vai permitir ou não que o potencial terapêutico da música faça efeito nela ou não. É claro que estudando, a gente reconhece na linguagem musical, nas estruturas da música e em comportamentos mais gerais, coisas que acabam fazendo efeito por uma boa parte, por um grupo de pessoas. Mas isso é muito delicado. Talvez de região, não sei, ou de aspectos culturais, regionais e às vezes momentâneos. Às vezes você tem, por exemplo, um grande sucesso musical de um momento e ele provoca a mesma reação num monte de pessoas, né? E eventualmente você poderia utilizar isso num contexto terapêutico. Mas isso é muito raro e não é o princípio que a gente trabalha. A gente trabalha na realidade investigando a história da pessoa, buscando os significados que uma música pode ter na sua história, investigando desde lá o período intrauterino até o dia a dia, e assim a gente vai descobrir a música que faz bem para você. Nossa, super interessante. E, Sara, em qual parte da graduação você tá? Porque ele falou das etapas, né? E eu queria saber de você. E o que você tá aprendendo, sentindo na graduação? Então, eu estou no 6º semestre, né? A gente já passou pela questão de compreender a anatomia, o sistema nervoso, o desenvolvimento normal do ser humano. Além disso, a gente tem as matérias de música, né? O que é legal da musicoterapia é que você não precisa ser alguém formado em música necessariamente. É bom que você tenha conhecimento musical, mas você pode entrar lá sem saber tocar nada e conseguir aprender lá na faculdade também. Então, os primeiros anos a gente aprendeu isso e agora a gente está vendo mais a questão do que acontece quando tem algum erro, alguma falhinha no desenvolvimento que pode gerar alguma patologia, alguma deficiência, para a gente utilizar isso no estágio também, né? Que eu estou na fase do estágio. Interessante. E quais são, você falou de patologia, né, quais são os benefícios para, por exemplo, uma pessoa que sofre de autismo? O caso do autismo é um caso clássico para a musicoterapia, porque o autista é aquela situação, aquele indivíduo, né, que tem dificuldade de se relacionar com o mundo externo. O próprio nome sugere, né, que é centrado em si mesmo. Então, essa dificuldade de lidar com o mundo externo acaba acarretando numa série de prejuízos, a gente poderia pensar, no desenvolvimento dele, no aprendizado, na cognição, na relação com as pessoas. Então, tem aqueles sintomas que podem ser leves ou aprofundados, de isolamento, enfim, uma série de coisas. Qual que é o grande benefício que a musicoterapia traz? Por se tratar de uma linguagem diferente da linguagem verbal, quando a gente estimula o autista com música, a música é uma linguagem que ele aceita, ele estabelece relação, ou seja, cria um canal de comunicação, que é o principal que a gente deve ter por objetivo para tentar tirar esse indivíduo
de estar numa vida interior centrado em si mesmo e se relacionar com o mundo externo. Então, a gente conseguindo esse canal de comunicação, depois a gente só vai ampliando esse canal de comunicação para esse indivíduo cada vez mais se sentir seguro na atuação dele com o mundo externo também. Então tem o objetivo de abrir essa comunicação com ele, que é através da linguagem musical, isso é facilitado através da musicoterapia. E se por acaso não rolar a comunicação, tipo, a pessoa não reagir aos estímulos musicais, muda o método, como é que é? Então, o nosso conceito de música é ampliado. Né? Música para o musicoterapeuta é todo som, silêncio, som, sendo musical ou não, que promova alguma reação, que mobilize alguma reação no outro. Às vezes pode ser um ruído. Então, assim, o que a gente tem por experiência, eu desconheço um caso de alguém que não reaja aos estímulos então, sonoros, né? E musicais. Porque é muito amplo e muito rico. Né? Falando só de música, sem ampliar esse conceito para sonoridades em geral, né? O que nós temos de história da música só no Ocidente, pegando do aspecto histórico mesmo hoje em dia, só por aí alguma coisa a gente encontra. Por exemplo, mesmo no autismo, que é um caso clássico, né? E é um caso difícil de tratar, essa criança, quando foi gerada, ela também começou a ouvir dentro do útero. A gente pode utilizar recurso, por exemplo, tecnológico para reproduzir os sons como a criança ouve dentro do útero da mãe. Então, alguma coisa em algum momento, a gente vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, essa memória está com a gente? Está com todos nós. Ela pode estar guardada num lugar que a gente não acessa conscientemente. Por exemplo, aqui agora, eu queria lembrar do que eu via no útero da minha mãe. Não vou conseguir lembrar assim logo de cara. Agora, num processo terapêutico, a gente, através de estímulos, né, a gente às vezes consegue resgatar, reproduzir e até trazer à consciência da pessoa coisas que aconteceram naquela fase. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente faz o processo, eu estou reforçando muito a palavra processo, porque a musicoterapia ela é processual, como a psicologia. Não é algo que você vai lá, faz uma sessão, 2 sessões para cuidar de uma coisa específica e para. Não, é um processo. A gente não tem a data específica em que a melhora vai acontecer. Ela vai acontecer com o desenvolvimento. Né? Então, como é que a gente sabe, por exemplo, que pode resgatar uma memória tão primitiva? Que através dos processos que a gente já tem registrado, o próprio paciente, depois já adulto, às vezes ele traz uma questão, a gente elabora na terapia e ele vai confirmar isso com a sua mãe ou com o cuidador e ele acaba de ter resgatado uma coisa que realmente acontecia lá através da confirmação dos seus familiares. Então a gente fala, puxa, então eu tinha essa memória mesmo. Pode ser resgatado. Deve ser maravilhoso resgatar uma coisa que estava com você, que você não sabia, né? Sabe aquela sensação que você tem? Por que eu gosto de uma coisa tão diferente em música que eu não sei de onde veio? Vem da sua própria história de vida, desde o útero, tudo que você viveu na infância, foi crescendo, que você não precisa lembrar necessariamente com o seu consciente. Tá? Ela só está ali com você. Ela está com você. Nós, musicoterapeutas, como a gente estuda muito essa relação, nós temos condição de te ajudar a identificar o porquê dessas coisas. Estou muito empolgada, eu quero muito. É muito legal. É muito legal. E hoje em dia a gente vê muito nos streamings de música, tal, que tem várias playlists, músicas para relaxar. Existe música para relaxar? Então, vai depender de cada pessoa. Então, essa coisa do streaming, e que eu, como sou um pouquinho mais maduro, que a gente chamava na época de farmacologia musical. Para a musicoterapia, a gente não trabalha com esse conceito. Então, não tem uma música que a gente possa falar, essa música relaxa, ou essa música excita, ou essa música faz isso ou aquilo. Por quê? Depende de quem está ouvindo para promover o efeito. Então, uma mesma música para 2 pessoas, ela pode ter significados totalmente opostos. Um pequeno exemplo, porque é só um exemplo de uma possibilidade de reação e associação à música. Suponhamos que você está dirigindo, você está num farol, ouvindo a música que você adora, de paixão, assim, e justo nesse momento vem um trombadinha, quebra seu vidro para roubar seu celular. E rouba. Você leva um baita susto, uma baita tensão, e sem você querer, porque não depende da sua vontade, aquela música que você estava ouvindo
vai ficar associada a um evento negativo, e nas próximas vezes que você ouvir essa música, talvez você fique muito tensa. É que nem a música do alarme, né? Pra você acordar. Exatamente. Ninguém gosta mais. Ninguém gosta da Pega música, trauma. né? Então, ela fica associada a uma situação negativa que a vivência foi sua. As outras pessoas que ouvirem essa música continuam tendo as relações que sempre tiveram com ela. Mas você teve um evento na sua vida que associou outra coisa. Então, o musicoterapeuta ele vai atrás de investigar o que aconteceu na sua vida, para entender melhor o porquê que você reage a tudo. Claro que existem na estrutura da música elementos que favorecem relaxamento, que favorecem excitação. Você vai numa academia, tem uma característica própria a música da academia para o pessoal lá fazer exercício. Mais de estímulo, né? É mais estimulante, é agitado. rápida de andamento. E a gente sabe que isso incrementa a produção muscular. É muito importante isso. Realmente dá um efeito, né? A gente tem que lembrar que se você está potencializando esse efeito com a música, teria que pensar depois que para relaxar você tem que potencializar o relaxamento também. Então, existem características, mas elas são gerais, nós conhecemos e reconhecemos, mas na hora de aplicar para fazer isso com segurança, a gente precisa identificar a história, o perfil, o que nós chamamos da identidade de cada um. Que aí é de cada um. Não tem Cada como... um que determina a resposta. Até porque tem pessoas que escutam músicas assim, mais agitadas para relaxar, então é tipo assim... Pois é. Não existe um dado conclusivo dizendo uma música aparentemente excitante excita, uma música aparentemente relaxante relaxa. Às vezes o que acontece com uma pessoa é exatamente ao contrário. Pode ter efeitos diferentes, né? Então a gente diz que pode ter um efeito pela semelhança, então você tem um estímulo excitante para excitar, relaxante para relaxar, ou por contraste. Às vezes é um excitante relaxa, né? E um relaxante excita. É a pessoa que realmente pode determinar essa reação que vai ter. E Sara, a musicoterapia ela pode auxiliar na cura de algumas doenças? Pode, sim, porque é exatamente isso que o professor falou, né? A música, ela estimula, né? Às vezes, um paciente que ele não fala, por exemplo, a área do cerebral que está responsável pela fala, ele não está conseguindo ativar, mas a música, ela consegue ativar vários outros, né? Outras áreas do cérebro ao mesmo tempo. E ela, junto com as outras terapias, ela pode dar um auxílio para ajudar esse paciente a falar, por exemplo. E isso dependente de cada doença, né? A gente está ali para ajudar, a gente está ali... São estímulos diferentes que a música pode auxiliar. Esse foi um dos motivos para você ter escolhido musicoterapia ou não? Conta. Então, quando eu escolhi a musicoterapia, eu estava no ensino médio e eu estava naquela fase que todo adolescente passa, né? Todo mundo escolhendo o que queria, o que eu quero da minha vida. Todo mundo sabe e eu não. E eu sempre tive uma relação muito forte com a música, né? Assim, na escola a gente tinha violões dispostos lá pra gente tocar. A minha família de Brasília, principalmente, eles são muito musicais também. Só que, pra mim, estava faltando, sabe? Eu não queria algo só da música. Porque, ao mesmo tempo que eu gosto muito da música, que ela tem a ver com a minha história, a saúde também tem, né? Minha mãe é enfermeira, ela ia estudar, os casos dela, eu sentava com ela para estudar junto. Então, aquilo me chamava muito atenção também. Só que se eu ia muito para um lado, faltava o outro. Se eu ia para outro lado, faltava o outro. Então, eu estava na pira, né? Até que uma professora minha do ensino médio, ela passou um trabalho para ajudar a gente mesmo a pensar no que a gente queria. Terceiro ano, para fazer uma feira de profissões, apresentando o que a gente queria fazer. Só que eu não sabia o que eu queria fazer, então tinha que achar o que eu queria fazer. Estava desesperada, rezei, falei, Deus me ajuda. E aí eu fiz um teste vocacional na internet, não estava dando muito crédito, mas apareceu a última opção, musicoterapia. A última opção, né? A última opção, o último curso lá, falou, ó, vai que é tua. E aí eu li o nome, me chamou muita atenção, né? Música e terapia na mesma frase, na mesma palavra. E eu comecei a pesquisar e eu me apaixonei muito, assim. Eu vi um site, um canal que tem no YouTube, Musicoterapia Autismo, que é uma musicoterapeuta que ela documenta as sessões dela, desde a primeira até a última sessão do paciente. E aquilo eu achei muito incrível, de ver um paciente, uma criança autista, o modo como ela chegava e a última sessão como ela estava. Eu falei, gente, é isso. Aí te conquistou. Me conquistou e está me conquistando cada vez mais. Quais que são as suas expectativas depois que você estiver formada? Onde você quer atuar?
Então, o legal da musicoterapia é que é uma área que é nova e que cada dia que passa é uma nova descoberta, né? Então, a musicoterapia, você pode trabalhar com diversos públicos. Então, assim, eu estou no 6º semestre. Cada semestre eu quero atuar com um público diferente, que é cada vez mais vai cativando. Eu gosto muito da questão das crianças e eu acho muito legal também a questão da musicoterapia na educação, né? Como ela ajuda muito no desenvolvimento nas escolas, eu acho que seria muito bacana também trabalhar. E vocês têm conhecimento das escolas que utilizam, por exemplo, no Brasil, se é muito utilizado ou se não? A gente tem registro, conhece os lugares onde acontecem, mas a gente ainda não tem um registro formal disso acontecendo. Na realidade, como é uma carreira em expansão, nós estamos, nesse momento, nos organizando através das associações locais. Nós temos uma associação brasileira, nacional, que tenta reunir todas essas informações para a gente mapear um pouco o que está acontecendo. Na região de São Paulo, que está próximo a nós, a nossa faculdade é a única da cidade e do estado de São Paulo. Então, acaba que a faculdade, nós somos um centro, um aglutinador. Todos os interesses dos simpatizantes, de quem descobre, que quer saber alguma coisa, que quer se tratar, porque a gente tem uma clínica escola na faculdade, então a gente também oferece tratamentos, acaba caindo com a gente, então a gente sabe o que está acontecendo de uma forma geral, mas ainda não está registrado e formalizado. Então tem bastante atuação nas escolas, ajuda muito na questão da inclusão, né, que é um direito, né, do jovem, das famílias, e ter uma criança, um jovem que tenha necessidades diferentes de estar incluído no sistema educacional, mas às vezes o professor, o educador, não conhece, não tem muitas ferramentas e estratégias para conseguir acomodar e integrar aquele indivíduo numa sala normal. Então, como a gente tem um conhecimento global e a gente atua com a linguagem musical, né, isso facilita às vezes a integração, tanto dos alunos ditos normais, como esse que precisa ser incluído. Então a gente atua até conjuntamente, quando tem a possibilidade de um estágio ou de um profissional atuando, ou mesmo também treinando, mostrando possibilidades para que esses educadores possam depois adaptar nas as suas atividades cotidianas e facilitar o processo de aprendizagem. Então tem bastante coisa. Está em muita expansão. Né? No momento da tecnologia de informação do jeito que está, né? O mundo globalizado, as redes sociais e tudo acontecendo, então a gente vive um momento agora que realmente é mais fácil. E o que a gente quer é que realmente aconteça isso. Cada vez a divulgação se expanda para que Seja todo uma área mundo... que seja mais explorada, né? Exatamente, que todo mundo nos procure mais. Esse ano o SUS incorporou o procedimento de musicoterapia nos seus procedimentos. Então, assim, já é um dado importante, porque já vem do Sistema Único de Saúde a possibilidade na saúde pública das pessoas terem acesso. Na assistência social acontece da mesma forma. O SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também tem registrado os procedimentos de musicoterapeutas. Se todo mundo procurar, nem tem musicoterapeuta para tanta coisa, mas vai ser ótimo, porque a gente vai, dessa forma, conseguir dar um salto na profissão que está em crescimento, né? Primeiro, pelo reconhecimento social, que todo mundo conheça como a gente trabalha mesmo, né? Que não é através das formulinhas, das regrinhas. É considerado alternativo, então? Muita gente confunde, né? A forma, eu prefiro dizer que é complementar, né? Que atua junto à medicina, né? Conjuntamente, junto aos outros profissionais de saúde. Nós temos a nossa forma específica de atuar, que não fere nenhum outro profissional de saúde, então não tem problema de reserva de mercado, porque a gente trabalha com linguagem musical e comunicação não verbal, basicamente. Então é uma coisa muito específica da gente, né? A gente tem resultados fascinantes, a Sara comentou, porque a música é um estímulo que é praticamente único para exercitar o cérebro, digamos assim, de uma forma mais popular. Não se conhece um outro estímulo, além da música, que consiga atingir tantas áreas do nosso cérebro simultaneamente. Então isso favorece uma série de possibilidades de tratamento. A neurociência reconhece e conversa cada vez mais sobre isso. Isso nos ajuda, que vem de uma outra área do conhecimento, que tem bastante credibilidade, né, e apoia
A gente teve recentemente, não faz tempo, que morreu o Oliver Sacks, e que em todos os livros dele ele faz referência à música e à musicoterapia na atuação do cérebro humano. Então isso ajuda muito. Gente, para finalizar agora, eu quero saber de um caso marcante de cada um. Do senhor na sua profissão e o seu, Sara, durante seu estágio. Bom, isso é difícil responder, né? Porque a gente... parece que a gente acaba elegendo entre os nossos ex-pacientes, clientes ou atuais. Mas eu vou escolher por um aspecto de curiosidade, até de repente para as pessoas entenderem um pouquinho melhor quando a gente fala do conceito expandido de música. Eu tive um paciente que procurou por estresse, ele estava num grau altíssimo de estresse, e eu não estava identificando no perfil dele os caminhos corretos para encontrar a música que o fizesse relaxar. O relaxamento seria o principal antagonista do estresse naquele momento. E ele me procurou porque ele queria fazer isso com música. E eu não encontrava os estímulos adequados. Estava investigando, desde que eu tive o insight, investigando a vida dele, e percebi que sons de moto eram sons que relaxavam ele. Olha só. Aí eu selecionei uma série de sonoridades e sons de moto de tudo quanto é marca, tudo quanto é tipo, né? E preparei uma sessão inteira só com sons de moto. Naquela sessão foi realmente quando o processo e o benefício começou a acontecer. Que a partir daquela sessão ele começou a relaxar e o nível de estresse começou a diminuir, né? Aí a gente entende esse conceito ampliado mesmo. Sonoridades de moto faziam parte da história daquele indivíduo que já tinha sido mecânico. Né? A única questão, quando eu acabei descobrindo isso, é que no final da sessão ele me falou, olha, teve umas gravações que o motor da moto estava desregulado. Porque pelo som ele reconhecia. Isso é uma coisa muito antiga, né? Quando não tinha tanto equipamento tecnológico para regulagem de veículos, né? Os mecânicos regulavam pelo ouvido, né? Ouvindo o motor. E é claro que não ficou só no som das motos, né? Mas quando houve a identificação, é que realmente o processo começou a acontecer. Então, a partir desse canal de comunicação, de um estímulo que permitiu essa comunicação específica com esse paciente, a partir dessa sessão, eu consegui conduzir com sons de motos e outras coisas, o processo para ele controlar os elementos que geravam ansiedade e estresse nele. E aí o processo se deu, o resultado foi positivo. Que bom. E você, Sara? Então, ainda sou um bebezinho na musicoterapia, né? Segundo semestre de estágio. Mas o que me marcou até agora foi o meu primeiro paciente, né? Eu e mais 2 colegas, a gente atendeu ele. Tinha 7 anos, autismo. Não falava. E foi muito incrível, assim, o atendimento dele, porque nas 2 primeiras sessões ele não queria ficar de jeito nenhum, né? Se autoagredia e levava na porta, não queria. E a gente ficou um pouco assustado, né? A primeira vez, a gente, não, vamos continuar. E foi bacana porque a partir da 3ª sessão, a gente conseguiu criar um vínculo com ele, né? Ele já estava abraçando, beijando. E a gente ficou 3 meses com ele. E foram 3 meses, assim, que ele tocou pouquíssimos instrumentos. Ele, às vezes, colocava a mão no violão ali, mas era bem pouquinho. Mas, apesar disso, ele era muito musical. Né? Ele se expressava muito corporalmente, ele emitia muitos sons que virava música, né? A gente seguia ele. E foi muito marcante para mim por conta da devolutiva da mãe. Né? Ele descobriu que tinha autismo por volta dos 3 anos, desde então fazia terapias. Só que ela disse que se ela soubesse que a musicoterapia era tão boa, ela já teria colocado o filho dela desde que ela descobriu. Porque ela disse que foi muito legal ver como ele estava respondendo, as mudanças que ele estava tendo, né? Uma coisa assim que ela disse que foi o ápice para ela, que ele não largava o celular. O autista, ele sempre tem alguma coisinha ali que ele tem um apego, né? Quando ele pegava o celular, ele chorava se tirasse. E nas outras sessões, que ela ia em outras terapias, outros lugares, atividades que ele tinha, era sempre uma dificuldade de tirar o celular dele para ele ir para atendimento. E teve um dia que a gente foi receber ele na recepção
E ele simplesmente jogou o celular de lado e já foi, já pegou na mão do estagiário e já foi. E ela ficou, nossa... Uma transformação, Uma né? transformação. E ela até se emocionou muito na devolutiva, né? Porque ela falou, eu nunca vi ele fazendo isso. E ver como foi incrível, assim, no primeiro atendimento, perceber a ação comunicadora da música. Porque, apesar dele não falar uma palavra, a gente entendia tudo que ele queria dizer e ele entendia a gente também. Então, foi muito bacana exatamente por isso. A gente pegou a questão da comunicação da música. E a gente foi vendo cada vez mais ele evoluindo, evoluindo. Então, Gente, muito legal. Fiquei muito feliz de conhecer a experiência de vocês, viu? Continuaria essa conversa, mas o Depois da Aula fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no estúdio, também você que nos acompanha pelo YouTube, e não percam o próximo programa. O Depois da Aula vai ficando por aqui. Até lá!